teu chamado. Abra as vossas Bíblias, Marcos capítulo 1, somente o versículo 17 e 18, que diz assim a palavra do Senhor. E Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Podeis assentar, vossas Bíblias abertas. Estamos no estudo, livro de Marcos, entendendo o nosso chamado. Quando falamos no estudo passado sobre a chamada de Jesus para ser pescadores de homens, Jesus, ele não chama, mas ele ensina. Ele não manda, mas primeiro ele discipula. E nós vimos no estudo passado, quando Jesus chamou os discípulos para ser pescadores de homens, mas nós vimos que para ser pescador de homem precisa primeiro entender o que é ser pescador de homem. E aqui nós encontramos as exigências do chamado para ser pescador de homem. Primeiro, nós vemos, Jesus fala de 3 exigências fundamentais para o chamado de um pescador de homem. E a primeira exigência nós encontramos é que o chamado de Cristo implica no rompimento com o passado. Todos que têm um chamado, ele precisa romper com o passado, tanto passado material, passado espiritual, passado familiar, passado profissional. Precisa haver um rompimento. Aqueles 4 pescadores que nós vimos aqui no capítulo 1, versículo 17, 18, 19, nós vimos que esses 4 pescadores, eles deixaram imediatamente as redes, o barco, o trabalho secular e seus empregados. Deixaram. Pastor, Jesus chamou eles e eles na mesma hora tomaram uma decisão. Os irmãos Tiago e João, eles deixaram até quem, pastor? O próprio pai, Zebedeu, e seguiram a Jesus. O outro versículo diz ali que Pedro e André também deixaram as redes, entendeu? Não pode só deixar o pai, tem que deixar o lado profissional também. Pastor, fazer parte do projeto de Deus exige renúncia. Ninguém que quer fazer a obra do Senhor e se manter ligado com as coisas dessa terra, consegue se entregar 100% para Deus. Eles deixaram para trás trabalho, deixaram para trás profissão, a empresa, os sonhos financeiros, para acatar um pedido de um homem que estava dizendo para eles assim: vinde a mim, siga-me, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Eles abriram mão de tudo para investir o tempo, o coração, a vida para o reino de Deus. Pastor, saíram com prejuízo? Saíram com lucro? Irmãos, se nós for olhar no lado material, no lado carnal, no lado desse mundo, o mundo vai dizer assim: saíram no prejuízo. Se nós for olhar no lado espiritual, lado cristão, o lado de Deus, a visão de Deus, nós vamos ver que eles deixaram as coisas dessa terra, que são corruptíveis, para alcançar as coisas do céu, que são eternas. A nova vocação liberou-os
da vocação que tinha até então, e com isso, naturalmente também, da segunda econômica também, da segurança econômica. Eles renunciaram a tudo para seguirem a Jesus. Pastor, não há discipulado sem renúncia. Nós encontramos em Lucas capítulo 9, versículo 61, 62, e Jesus disse bem assim, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. O que Jesus respondeu? Jesus disse-lhe: ninguém que lança a mão do arado, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Agora eu acho interessante que algumas Bíblias, algumas traduções, olha só como é que você precisa examinar a palavra, entendeu? Algumas traduções diz: alguém que lança a mão do arado. Outra tradução: alguém que lança a mão no arado. Pastor, então peraí, se nós for traduzir no lado literal, se nós for interpretar essa palavra no lado literal, a palavra que fala assim, quem lança a mão do arado, opa, está lançando a mão do arado, está abrindo mão do arado, aos olhos do Senhor, ao reino, ok? Mas tem outra passagem que diz, quem lança a mão no arado. Então eu estou pegando o arado. Pastor, mas por isso que aí há a necessidade de nós examinar o que está escrito no original. Pastor, não tenho acesso no original. Não tem porque não quer, é só estudar que você tem acesso, entendeu? Olha só o que diz no original. No original diz assim, aquele que sai para arar e abandona o arado, deixa o arado, não é apto para o trabalho no reino de Deus. Isso é que está no original. Você saiu para fazer algo para o reino, você abandonou o reino, abandonou o arado, você não é apto para trabalhar no reino de Deus. É isso que está no original. Pastor, olha o que a Bíblia diz aqui, não há discipulado sem renunciar. Primeiro é preciso deixar para trás os nossos sonhos, projetos, e abraçar os projetos de Deus. Ei, cuida das coisas dele, que ele vai se encarregar de cuidar das tuas. Cuida dos projetos dele, que ele vai se encarregar de cuidar dos teus sonhos. Agora eu acho interessante que é preciso cortar as pontes que nos prende ao passado, como fez com o profeta Eliseu ao ser chamado por Elias. Abre a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, 20 e 21. O que diz lá? 1 Reis 19, 20 e 21. Quando Elias passou por Eliseu, Eliseu estava lá arando terra, entendeu? Ele estava lá num determinado arado, trabalhando, e ele estendeu a capa, jogou a capa sobre Eliseu, convidou Eliseu, e Eliseu respondeu isso que você vai ler agora. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo, e comeram. Então ele se levantou e seguiu Elias e os servia. Olha só que interessante. Então deixou ele os bois, tá? E correu após Elias e disse, Elias fez o convite, Eliseu não era obrigado a aceitar, mas Eliseu entendeu que ele tinha um chamado, senão Elias não ia estender a capa para ele.
Se Elias estendeu a capa para Eliseu, irmã Daniela, é porque Deus falou para Elias que Eliseu tinha que ser escolhido. Muitas das vezes o Elias estende a capa para o Eliseu e o Eliseu não acredita. Não tem problema. Porém, o Eliseu, ele correu atrás do Elias e disse: olha aqui, deixa-me beijar, tá? Meu pai, minha mãe, e então te seguirei. O que significa isso, pastor? O que significa isso? Deixa-me primeiro eu ir lá com a minha família. Deixa eu primeiro ir com a minha família. Ok, só que nós vemos algo interessante, muito perigoso aqui. Muitos que vão se despedir da sua família, muitos que vão pedir opinião para a sua família, não conseguem voltar mais. Entendeu? Não conseguem voltar mais. Eu vejo aqui dois exemplos. O primeiro exemplo está em Lucas capítulo 9, 61 e 62, que alguém pediu para Jesus: deixa eu ir lá me despedir. Jesus falou: não. Olha ali, Lucas capítulo 9, 61 e 62, diz bem assim, ó. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. O que Jesus falou? Jesus disse isso: ninguém que lança a mão para arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus falou bem assim: siga em frente. Se você for lá, capaz de você não voltar. Agora o Elias disse: vai lá. Mas olha o que o Elias falou para o Eliseu. Voltou, pois atrás. Olha o que Eliseu falou. Elias falou para Eliseu e disse-lhe: vai e volta. Vai e volta, porque te tenho eu feito. Porque você tem um compromisso comigo. Entendeu? Porque você aceitou o ministério. Agora não tem esse negócio de dizer que vai e depois não quer ir mais. Aí não é mais com o homem, aí é com Deus. Então presta bem atenção no que tu vai fazer daqui para frente, porque o que tu fazer daqui para frente já não é mais com Elias, e sim com aquele que mandou o Elias escolher. Vai e volta. Deus fala para o Eliseu: vai lá e seja breve. E olha o que acontece no versículo seguinte: voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois, aquela que ele trabalhava, a junta que Eliseu trabalhava, tá? E os matou, e com os aparelhos, o arado, nós aprendemos segunda-feira, o arado, o que ele fez com o arado? Com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Sabe qual foi o segredo do sucesso do ministério de Eliseu? Foi ele ter sido um servo. Entendeu? Tanto é que o que ele pediu, ele conseguiu conquistar. Por quê? Porque ele foi um bom servo. E olha que ele foi testado por Elias. O Elias falou bem assim: ó, fica aí, não precisa ir, não, eu quero ir. Entendeu? Fica aí em Gilgal, não, eu quero ir. Fica em Jericó, eu quero ir. Fica em Betel, não, eu quero ir. Não precisa descer lá no Jordão, mas eu quero ir. E o Elias viu que negócio. Você está querendo alguma coisa? Quero sim. Então pede o que tu queres. O Elias se surpreendeu com o pedido de Eliseu. O que tu queres? Rapaz, agora chegou a hora que eu estava precisando, eu estava desejando que tu falasse isso. Eu quero porção dobrada do teu Espírito, o Espírito que está em você, a unção que está em você, eu quero em dobro. Não quero ser você, eu quero a unção que Deus deu para você, conhecimento que Deus deu para você, o discernimento, a unção, o poder, a glória que está sendo usado na tua vida. Eu quero sempre te seguir, porque desejei ser melhor que você, maior que você, não por inveja, mas por impulsão. E o Elias olhou para ele e disse bem assim: dura coisa me pediste. Sabe por quê? O Elias falou: dura coisa me pediste, porque o Elias tinha que saber
ser exemplo para o Eliseu. Entendeu? Dura coisa me pediste, mas se tu me veres ser levado, olha a convicção de estar fazendo as coisas certas. Se tu me veres ser arrebatado, vai se cumprir na tua vida. Ah, será que o Eliseu largou o Elias? Não sei, só sei dizer que o menino ali ficou ali grudadinho. E aconteceu. Agora olha só que interessante, ele abriu mão da junta de boi que ele estava trabalhando. Ele pediu permissão: Elias, eu posso ir lá me despedir dos meus pais? O Elias falou: você tem um compromisso comigo, vai, mas você sabe que você não tem um compromisso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando você assume algo ministerialmente, muitas das vezes a opinião, muitas das vezes de familiares, a opinião da família vai ser ao contrário à tua decisão. Quando nós falamos que nós ia para a Austrália, fomos chamados para o exterior, meu Deus, alguns disseram assim: ah, você vai abandonar, pois é. Se você for olhar muitas das vezes opiniões, você não sai fazer a obra do Senhor. Se você for ouvir muitas das vezes pessoas que não entendem espiritualmente, você não faz nada para o Senhor. Muitas das vezes você para de fazer. Agora eu vejo o Elias aconselhando o Eliseu: Eliseu, vai lá, mas você sabe que você tem um compromisso, vai e volta. Olha só que interessante. Depois vem a recompensa. O Senhor nos transforma em vasos de honra, em instrumentos úteis, em embaixadores do seu reino, em ministros da reconciliação e em pescadores de homens. Pastor, segundo ponto nós encontramos aqui também é que o chamado de Cristo implica na consagração do presente. O chamado de Cristo implica consagração do presente. O que quer dizer isso? Seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Embora assusta muitos, mas é fascinante. O reino de Deus é a maior bandeira e a maior causa pela qual devemos viver. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Está na Bíblia isso. O reino é como uma pérola, como um tesouro que exige nosso total desapego de outras coisas. Você tem que se desapegar das coisas dessa terra para assumir o reino, senão não adianta, você não vai conseguir. Chamar os pecadores ao arrependimento e oferecer a eles o dom de vida eterna é a mais sublime missão que podemos ocupar na vida. Não tem coisa mais privilegiada. Pastor, os próprios anjos gostariam de abraçar esse ministério e Deus disse não. Entendeu? Jesus deixou a glória e veio ao mundo para revelar o amor do Pai, morrer na cruz a favor do seu povo. Agora eu vejo, ele tem um profundo amor pelos perdidos, por isso veio buscá-lo. Ele não levou em conta o sofrimento da cruz, ele não levou em conta as bufetadas, ele não levou em conta as cuspidas, ele não levou em conta o desprezo. Não, pastor, antes ele suportou pela alegria que lhe estava proposta. Pastor, qual que era a alegria? Primeiro, obedecer ao Pai. Segundo, salvar a humanidade. Foi para isso que ele veio. Jesus, a Bíblia diz, deixou a sua glória. Tem até um louvor que diz: deixou o esplendor de sua glória para vir este mundo aqui. Estava aonde? No Gólgota, para dar sua vida por mim. O que significa isso? Se isso não for amor, não é mais nada. Ele fez isso por amor. Ele não fez isso por interesse. Ele não fez isso para ficar famoso. Ele não precisava disso. Aliás, ele deixou glória
para vir morrer, para vir nascer aqui num corpo sofredor. Outra coisa que nós aprendemos aqui também, olha só que interessante, ele tem aqui seu amor pelo homem é tão grande que ele recrutou outros trabalhadores. Olha só, ele nem egoísta não é. Ele veio aqui na terra e diz bem assim: não vou fazer sozinho não, eu vou ensinar, eu vou preparar, porque quando eu for embora, vai ficar acontecendo, vai ficar continuando o trabalho que eu comecei. Entendeu? Eu não vim aqui para ser o único. Pastor, ele recrutou outros trabalhadores para chamar os homens à salvação, enganjar-se nesse projeto deve ser a maior aspiração da nossa vida, o maior projeto da nossa história. Pastor, eu não quero ser pescador de homens. Pois é, mas você sabe que quem está te chamando é o próprio Jesus. Entendeu? Ele é o que está nos chamando. Vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Outra coisa que nós aprendemos também do chamado para ser pescador de homens é que o chamado de Cristo implica investimento do futuro. Olha só que interessante, os discípulos seguiram a Cristo num projeto sem volta. Sem volta. Jesus falou: aquele que pega a mão no arado, aquele que sai para arar, não pode largar mais o arado. Pegou, vai até o fim. Aí nós entramos no versículo que o apóstolo Paulo fala: ser fiel até a morte, combati o bom combate, acabei a carreira, fui até o final. Independente de como eu vou chegar no final, eu só sei dizer que se eu estou com Jesus no começo, eu quero estar com Jesus no final. O mais importante é o final do que o começo, pastor. Se o meu começo for 5 minutos antes da minha morte, amém, pastor. Agora, se o meu final não tiver com Jesus, aí está complicado. Aí complicou. Pastor, olha só que interessante, eles abraçaram uma causa que mudou o rumo da vida deles e a história do mundo também. Eles deixaram as redes para abraçar um ministério de consequências eternas. Não sabiam para onde iria, não sabiam o que iria acontecer, não sabiam o que iriam enfrentar. Uma coisa eles sabiam, que Jesus deixou bem claro para eles em Eclesiastes: eis que estarei convosco todos os dias. Entendeu? Outra coisa: eu vos dou poder para pisar escorpiões, repreender o mal. Se beber coisa mortífera, não fará mal algum. Esses são os sinais que vão seguir vocês. Permaneça no meu caminho, que vai ter sinal acompanhando vocês. Olha só que interessante, eles tornaram-se pilares da igreja. Sabe o que é pilar? Fundamentos. Eles tornaram sapatas, colunas. Eles foram, eles fazem parte da história da igreja. Jesus usou os 12 discípulos para representar as 12 colunas, as 12 fundamentos. Pastor, mas teve um discípulo chamado Judas que abandonou no finalzinho do ministério. E você pode ver lá no livro de Apocalipse que esse camarada não faz parte das colunas da igreja. Ele foi substituído por Matias. Por quê, pastor? Porque não entendeu o chamado dele. Jesus chamou eles para ser pescador de homens, e toda a vida ele andou com Jesus, mal interpretando, talvez entendendo o ministério que Jesus queria botar na vida dele por um outro ângulo, e Jesus não deu espaço para ele seguir aquela linha de raciocínio. Quando chegou lá em cima, ele traiu Jesus. Ele entregou Jesus para a morte. Ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Tudo que Jesus fez por ele foi para ele crescer, porém ele não soube usar o que Jesus fez pela vida dele. Jesus levou ele ao ministério, Jesus levou ele ao discipulado, Jesus ensinou ele, Jesus deu oportunidade para ele fazer parte da diretoria, fazer parte do membro da igreja, porém tudo que ele fazia era com segundas intenções. O que aconteceu? Ele mesmo acabou se matando.
Não foi isso que Jesus projetou para ele. Jesus falou bem assim: siga-me e eu vos farei pescadores de homem. Porém, aonde Judas andava? Judas andava pelas caladas da noite. Judas andava em reuniãozinhas e em cúpulas. Para quê, pastor? Para fazer traição e não para fazer comunhão. Quando Jesus fala que eles tornaram-se os pilares da igreja, Judas não fez parte, porque Judas abandonou. Pastor, outra coisa aqui, o caminho do discipulado é uma estrada sem volta. Se assumiu, você não pode regredir. Se assumiu, você não pode recuar. Você tem que continuar, pastor, mas está difícil. Continua. Jesus prometeu que está conosco todos os dias. Entendeu? Aliás, tu nem precisa fazer força, tu só precisa ter vontade e desejo. E Ele conhece o coração. Ele conhece a intenção do nosso coração. Pastor, o que a Bíblia diz? A missão deles, doravante, era pescar homens. Jesus utiliza uma ponte, um gancho entre o trabalho deles, que era a pescaria, e a sua nova vocação, que era o ministério. Agora, a missão deles não era mais pescar peixes, e sim homens. Pastor, então eu posso usar as mesmas técnicas da pescaria de peixe para usar alguma coisa assim. Só que se você não saber aplicar, não vai adiantar de nada. Por quê? Porque são material e espiritual. Olha só que interessante. O Senhor aproveita as experiências do passado como fatores pedagógicos e ainda em nosso trabalho para Ele. Ganhar almas é o maior negócio desse mundo, o maior investimento. A Bíblia diz em Provérbios 11:30 que quem ganha alma, sábio é. Quem ganha alma, sábio é. Daniel capítulo 12, versículo 3 diz bem assim: quem a muitos conduz à justiça, brilhará como as estrelas do firmamento. Nem todos vão querer caminhar no caminho da justiça, mas o importante é que você queira conduzir. Entendeu? Você tem que conduzir. Agora, se vão te acompanhar, não sei. Agora, você tem que ser a baliza. Você tem que conduzir. Pastor, aqui o aprendizado prático para tornar-se um pescador de homens. Olha só que interessante aqui, a figura usada por Jesus é profundamente instrutiva. Jesus foi o maior mestre da arte de usar coisas simples para ensinar verdades profundas. Pastor, o que tem a ver a pescaria com ganhar almas? O que tem a ver isso? Que conexão existe entre o peixe e o homem? Que conexão? Olha só que interessante. O que tem a ver a arte de pescar com os métodos evangelísticos? Tem alguma coisa a ver? Tem sim, pastor, porque senão Jesus não iria usar esses métodos. Muitas das vezes você ouve o pastor usando alguns exemplos, talvez lá no frigorífico, usando alguns exemplos, talvez lá da roça, lá da fazenda, lá do sítio. Pastor, por quê? Para nós aplicarmos algo na nossa vida aqui. Nós temos que tirar uma aplicação. Agora, olha só que interessante. O que tem a ver a arte de pescar com o método evangelístico? O escritor diz que o segredo do evangelismo efetivo não é somente compartilhar a mensagem de Cristo, mas também seguir a metodologia que ele usou. Jesus usou métodos. Jesus usou métodos para pregar, métodos para evangelizar. Jesus, ele foi um mestre por excelência. Um bom pescador precisa entender de peixes. Pastor, precisa saber onde os peixes estão no lago, o que horas os peixes gostam de comer. Pastor, um bom pescador, ele precisa saber qual a isca que ele deve usar com os diferentes tipos de peixe, e quando mudar de isca. Isso significa um bom pescador. E Jesus usou a pescaria, que era o trabalho literal deles, para ensinar eles no
querem. Jesus usou. Jesus falou, viu eles trabalhando na pesca e falou, vem cá que eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homens. Pastor, mas aí alguém fala assim, pastor, mas eu sei pescar. Vai querer ensinar a padre a rezar a missa? Eu entendo de pesca. Ok, você entende de pesca. Agora da maneira que Jesus quer te ensinar, você não entende. E para você ser pescador de homem, você precisa aprender na escolinha de Jesus. Caso contrário, não sabe nada. Tanto é que eles sabiam tanto de pescaria que o próprio Jesus falou assim, ei, joga a rede para o outro lado. Que? Estamos pescando aqui a noite inteira, estamos pescando aqui já horas, não estamos conseguindo. Você vai querer conhecer mais de pescaria do que nós, que vivemos aqui no lago, que andamos praticamente, vivemos a nossa vida inteira aqui, ei, mas eu conheço, eu sei onde é que estão os peixes. Fui eu que fiz os peixes. Entendeu? A Bíblia diz que ninguém se esconde da presença do Senhor. Então, filho, entra os peixes também. Eu sei onde é que está o cardume. Eu estou vendo o cardume na tua vida. Só obedeça. Só obedeça. Que você vai lançar a rede e vai pegar cardume. Pastor, olha só que interessante. Ainda eu vejo que há peixes que gostam de águas profundas, outros ficam no raso, outros ainda escondem-se no meio das pedras. Já passei por todas essas experiências aqui junto com os irmãos, quando eles vão pescar comigo. Já fui pescar em alto mar, já pesquei aqui, pesquei aqueles peixes que se escondem dentro da pedra aqui, entendeu? Já pesquei peixe na água rasa, já pesquei tudo. Agora olha só que interessante. Não existe uma estratégia padronizada para a pescaria. Às vezes, camarada, o pescador sai, hoje, tá dando, zero nós, como é que é? Zero nós, o vento? Não, isso aí, viu? Tá dando vento certo, tá no ponto o vento, a lua tá clara, o mar tá parado, hoje é o dia, vamos lá. Estou disposto, estou com o freezer cheio de isca, beleza, a mulher concordou que eu posso ir, maravilha, liguei para o irmão vai comigo, ok, vamos lá. Chega lá, noite inteira não pega nada. Enchi o tanque do poçante ali, não pega nada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não existe uma estratégia padronizada para a pescaria. Por mais que você tenha GPS, por mais que você tenha aparelhagens, por mais, muitas das vezes você volta para casa com a caixa de isopor vazia, ou só com o tubarão. Agora olha só que interessante, o que nós aprendemos aqui? Na evangelização é a mesma coisa. Jesus usou métodos diferentes de evangelismo para alcançar diversas pessoas, ou diversos tipos de peixes. Agora ainda nós aprendemos com Jesus que a abordagem de Jesus com Nicodemos foi diferente da sua abordagem feita com o paralítico de Berseba. Diferente. Entendeu? Você lembra que o Nicodemos se encontrou sozinho lá, paralítico de Berseba? Estava lá no meio. Olha só que interessante ainda. A metodologia que ele usou com a mulher samaritana foi diferente do que ele usou com Zaqueu. Mulher samaritana, ele quis ficar sozinho lá no poço. Até os discípulos mandou comprar pão. Agora o Zaqueu ele revelou no meio da multidão. Estava em cima da árvore. Métodos diferentes. Pastor, o que ele quer nos ensinar? Os discípulos tudo junto com Jesus aprendendo. Entendeu? Era para eles aprender, tirar alguma lição dali. Se tirava ou não tirava, o problema era deles. Eu só sei dizer que Jesus sempre falava para eles, irmão Marivone, um dia vão ferir o pastor e as ovelhas do rebanho vão se dispersar. Vigiai e aproveite aprender enquanto eu estou aqui. E olha só que interessante, os dois discípulos no caminho de Emaús estavam reclamando esse texto. E agora, nosso Jesus, mataram e agora cadê ele? Né? Ele estava conosco e agora não tem mais ele, então agora acabou. Mas quantas vezes Jesus ensinou eles? Entendeu? Quantas
Quantas vezes Jesus passou madrugadas conversando com eles, ensinando eles, viajando ali com eles e falando do reino do céu, falando de como fazer o reino, pastor. Ainda diz aqui, ele usou aqui, Jesus não mudou a essência da mensagem, mas ele variou os métodos. Pastor, o evangelismo aborda tanto o conteúdo quanto o método, entendeu? Não adianta você saber evangelizar, você tem que saber o método certo. Se não é semente jogada ao vento, você vai perder. Olha só, ele orienta não apenas o que falar, mas também como falar. Quando Jesus chamou os discípulos para serem pescadores de homens, estava lhes conferindo uma missão e lhes oferecendo uma metodologia. Olha só, vim após mim e eu vos farei, eu vou ensinar. E o interessante é que muitas das vezes Jesus parava aqui, curava um cego, parava lá, ressuscitava um morto, ia lá no meio do tanque de Betseba, no meio das pessoas doentes, curava a pessoa. E ele via, muitas das vezes Jesus também era rejeitado, os discípulos estavam juntos. Muitas das vezes Jesus era ovacionado, os discípulos estavam juntos. Muitas das vezes Jesus, ele estava o exemplo de humildade, os discípulos juntos. Jesus muitas das vezes subiu na jumentinha, mandou os discípulos buscar um jumento, e os discípulos juntos. Às vezes dava um trabalho para Jesus. Por quê? Porque quando Jesus tem pão aí, os discípulos não tinham. Entendeu? 3 anos andando com Jesus. É claro, Jesus multiplicava, Jesus fazia milagre. Então onde não tinha pão, Jesus fazia surgir pão. Aonde não tinha água, Jesus surgia fazer água. Jesus é Jesus, o homem dos milagres. Porém Jesus falou, se vocês crerem, vocês vão fazer milagre muito bem, maior do que eu fiz. Mas é que eles não criam. Entendeu? É que eles não criam. Eles eram dependentes, confiantes talvez. Eles achavam que Jesus ia ficar a vida inteira com eles. Não, Jesus sempre falava, eu vim para morrer pela humanidade, e um dia vocês vão ter que aceitar isso. Eles vão me matar, e aí vocês vão ter força para suportar essa situação? Vocês vão ter força para ver eles batendo na cara do seu líder? Vocês vão correr, ou vocês vão fugir? Vão deixar ele sozinho? Vão deixar ele batendo nele sozinho? Ontem à noite, domingo à noite, lá em Biluíla, nós falamos sobre as bofetadas que o inocente recebeu. Entendeu? Então vão deixar ele apanhar sozinho? Vão deixar ele apanhar sozinho. E para você ver o nível que eles estavam de aprendizado, é que o próprio Pedro naquela noite negou Jesus. O próprio Pedro naquela noite negou Jesus. E olha que o Pedro era o cara, acompanhava Jesus lá nos montes, nas orações. Às vezes dormia, mas era o camarada que empurrava os barcos para Jesus, e ela, porém, não estava ainda preparado. Pastor, antes de enviar os discípulos para evangelizar em Eclésia, Jesus deu instrução específica, pastor, sobre com quem eles deveriam passar o seu tempo e a quem eles deveriam ignorar. Tinha pessoas que eram para ali, gaste tempo, mas tinha pessoas que não eram nem para gastar tempo. Isso está na Bíblia, tá? Se você ler capítulo 10 de Mateus, e se você ler capítulo 10 de Lucas, você vai ver o que Jesus orienta. Entendeu? O que Jesus orienta para os discípulos, o que deveria fazer e como eles deveriam compartilhar o Evangelho. Olha aqui, o escritor dá algumas regras que devem nortear os pescadores de homens. Primeira regra, para ser um bom pescador, olha aqui o que o escritor nos dá. Ele sabia o que quer, olha aqui, saiba o que você está pescando. Você está sabendo o que você está pescando? Nem todos os peixes são pescados da mesma forma. Pastor, aqui para cada tipo de peixe precisa usar a isca própria. Olha só que interessante, e o método certo, esse mesmo princípio Jesus usou no evangelismo. Vejamos as instruções de Jesus, Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, abre lá para nós, e lê bem alto, Mateus 10, capítulo 5, Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, o que diz lá? Jesus enviou estes 12
nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino do céu. Olha só que interessante. Jesus fala bem assim, ó, quando chamou os discípulos. Entendeu? Chamou, discipulou, e agora Jesus está enviando. Olha o que Jesus fala para os discípulos que estão sendo enviados. A este 12 enviou Jesus, dando-lhes a seguinte instrução. Não sei se todos obedeceram, mas eu quero aprender com essa palavra. Olha o que Jesus falou: não tomeis rumo dos gentios. Salmo 1:1 eu sempre digo: não ande segundo o conselho dos ímpios. Um enviado de Cristo, ele é orientado por Cristo e ele não cai nos conselhos dos ímpios. O enviado de Cristo, ele não dá ouvido ao que os ímpios orientam, mas sim ao que Deus orienta ele. Jesus fala: não tomeis rumo dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Pastor, mas tem um versículo que diz: Samaria e até os confins da terra. Sim, mas naquela época tinha determinadas ruas lá em Samaria que tinha determinadas festas idólatras, entendeu? E naquelas festas não adiantava você ir lá. Não adiantava você ir lá querer pregar Jesus, não adiantava você ir lá, é perda de tempo. Tem determinados locais que não adianta você ir, não é a hora certa de você ir. Não perca tempo, você vai ser piada lá dentro. Entendeu? Eu estou falando para o verdadeiro evangelista, aquele que quer evangelizar, aquele que quer fazer a obra do Senhor. Porque tem cristão hoje que ele vai, mas não faz nada. As pessoas sabem que é crente, mas na boca dele não sai nada de crente. Não aproveita a oportunidade, não fala de Jesus, não troca uma ideia de Jesus, não diz que Jesus é bom, não fala nada. Todo mundo sabe que é crente, mas não vê fruto, não vê nada. Aliás, é mais fácil os ímpios ver um crente se comportar como um ímpio do que um ímpio se comportar como um crente. É assim que está acontecendo nesses últimos dias na face da terra, entendeu? Tem muito cristão que muitas das vezes vai para a igreja com traje, agora vai numa festa do mundo ali, se transforma, e as pessoas veem: nossa, mas é crente. Mas que tipo de crente é esse? Que tipo de cristão é esse? Está servindo a dois senhores? Não está servindo só a um, porque o outro nunca serviu. A Deus ele nunca teve compromisso, porque se tivesse um compromisso, ele seria a diferença lá dentro da igreja, lá fora também. Pastor, olha só que interessante quando nós aprendemos aqui, ó: não tomeis o rumo dos gentios. Pastor, o que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos ali? Vocês vão sair evangelizar? Vão sair evangelizar. Não evangelize da maneira que o gentio está evangelizando. Não ande da maneira que o gentio ande. Não fale da maneira que o gentio fale. Não negocie da maneira que o gentio negocie. Pastor, é dessa maneira que Jesus está querendo falar para os discípulos: não ande no caminho dos gentios, nem entre nas cidades dos samaritanos, mas dê preferência àqueles que querem, aqueles que dão ouvido, aqueles que têm desejo, pastor, porque muitos não dão desejo, não têm mais preferência, e Jesus fala: dê preferência para aqueles que querem, invista naqueles que têm desejo. Olha aqui, Jesus virou um tipo de pessoa que seus discípulos teriam mais chance de alcançar, pessoas como eles mesmos. Tipo, Jesus olhou para os pescadores, Jesus falou assim: ei, siga-me e eu vos farei, e eles se decidiram e foram. É esse tipo de pessoa que eu quero que vocês vão atrás. Pessoas que têm rápida decisão, entendeu? É desses. Vão. Pastor, mas tem muitos que Jesus chamou e não aceitaram. A Bíblia não conta, mas eu creio que Jesus chamou muita gente. Jesus pregou pela Galileia, Judéia, Samaria, pregou, todo mundo se tornou conhecido. Muita gente, irmãs, ele acompanhava Jesus, não porque ele era o Salvador, não porque ele era o Senhor, não, é porque ele, estando com ele, nós estamos abençoados, entendeu? Estando com ele, nós temos bênção, nós temos um milagre, estando com ele, sim.
agora nunca quiseram vestir a camisa, nunca quiseram se envolver na obra, nunca quiseram dizer assim: Jesus, eu estou à disposição da obra, aqui ó, me usa. Não conta comigo, não conte comigo, ok, mas as bênçãos você quer. Pastor, olha só que interessante, o que nós aprendemos com Jesus aqui ainda? Ele definiu o alvo. Somos chamados a ser os pescadores de homens. Precisamos compreender 3 coisas fundamentais quando nós entendemos o chamado a ser pescador de homens. Primeiro, o homem tem um valor infinito para Deus. Agora, segundo lugar, o homem pode parecer ou ser salvo eternamente. Ele pode perecer ou ele ser salvo eternamente, é a decisão dele. Terceira coisa, na missão de pescar homens, não usamos truques, mas a verdade. Talvez na pesca a gente usa truque, né? Na pesca a gente joga ali um sanguinho para atrair os peixes, sei lá como é que faz as coisas lá, joga lá, vai sempre jogando alguma coisa lá, daqui a pouco vê, cerca a rede e pronto. Agora na obra não, na obra nós usamos a verdade para pescar homens. Olha só que interessante, e aqui nós encontramos uma coisa. Primeiro, ele nos ensina que nós temos que ir aonde os peixes estão famintos. Não adianta ir aonde os peixes não querem comer, você vai gastar saliva à toa. Pastor, olha o que o escritor nos ensina: os peixes não estão com fome o tempo todo. Olha aqui, pescar onde os peixes não estão beliscando a isca é perda de tempo. Você fica lá. O que podemos aprender nessa lei da pescaria? Primeira coisa é que o princípio da receptividade. Olha só, na parábola do semeador, Jesus falou sobre 4 tipos de pessoas: as insensíveis, as superficiais, as distraídas e as receptivas. As receptivas, ela aceita a semente, as receptivas brota. A terra que é receptiva, ela dá fruto, ela cresce. Agora a terra que ela é insensível, ela não aceita a palavra. A terra que ela é distraída, ela também não aceita a palavra. Por quê, pastor? Você já notou que quando você presta atenção na palavra, quando você está atento à palavra, a palavra fala com você. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, mas o inimigo muitas das vezes tenta nos distrair para não ouvir. E às vezes nós só escutamos, e quando nós escutamos, nós interpretamos da forma errada, aí dá confusão. Agora Deus nos chama para ouvir a palavra do Senhor. Olha aqui, devemos tirar proveito dos corações receptíveis que o Espírito Santo prepara. Segundo ponto, aqui nós aprendemos há tempo de pescar e há tempo de parar de pescar. Lucas capítulo 10, versículos 5 e 6, o que é que diz lá? Há tempo de pescar e há tempo de parar de pescar. Lucas 10, capítulo 10, versículos 5 e 6. Olha só que interessante. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiveram, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Olha só, os discípulos não deveriam permanecer ao redor de pessoas não receptivas. Entendeu? Os discípulos não precisavam, não deveriam ficar no lado ou junto com pessoas que não estariam dando importância para a palavra, ou dando importância para a evangelização. Não perca tempo, entendeu? Não quer a palavra? Parte para outro, já vai quem quer. Agora olha só que interessante, não devemos colher frutos verdes. Pastor, o que quer dizer isso? Devemos concentrar o nosso maior esforço onde há portas abertas
e campos maduros para a ceifa. Ainda diz: observe a instrução de Jesus: e em qualquer cidade ou povoado em que entrares, olha aqui, indagai quem neles é digno, veja quem quer aceitar. Pastor, mas é aqui que tem, não, mas o povo não quer aceitar, paciência, entendeu? As portas foram abertas, não quiseram paciência, entendeu? Pastor, mas tem que não, já foi, quantas vezes já foi visitado, quantas vezes já foi lá, nunca deu crédito, e a Bíblia diz: quem deu crédito à palavra do Senhor? Entendeu? É o coração que está fechado, não é a palavra que não quer brotar, não é que a semente está infértil, não, é o coração que está fechado, não aceita a palavra. E não adianta nós esforçar, porque é fruto verde, tem que esperar amadurecer, senão não dá para colher. Agora olha só que interessante, aqui ainda diz assim, ao entrares na casa, saudai, paz seja convosco. Nós aqui, paz do Senhor, a graça e paz, sei lá como é que você sauda, mas saude com uma palavra profética. Não chegue na casa e diga oi, entendeu? Porque isso aí não é para cristão. O cristão, ele profetiza. Tem cristão, eu já falei, continuo falando, tem cristão que tem vergonha de falar a paz do Senhor. Sabe por quê? Porque tem vergonha de Cristo, tem vergonha do Evangelho, tem vergonha da própria cruz. Por isso, não tem paz para trazer para alguém, porque quem tem, quer compartilhar. Paz seja convosco, paz do Senhor, que a graça e paz seja com a tua família, ou que Deus te abençoe. Quem tem, quer compartilhar. Agora, como é que você vai querer que uma pessoa que não tem nada compartilhe com alguém? Entendeu? Cada um dá o que tem, e o cristão, ele deveria ter algo para dar. Porque a Bíblia diz que a nossa despensa tem que estar cheia para dar para quem precisa. Agora olha só que interessante: ao entrares na casa, saudai, entendeu? Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Por que, pastor? Porque você vai chegar em determinado local e você vai saudar com um cumprimento cristão e as pessoas não vão aceitar. Não se preocupa com isso. Vou sair empurrado daquela casa? Claro que não. Vou sair contra? Claro que não. Claro que às vezes você fica, mas não, irmão. A Bíblia diz que o que você profetizou para a vida de alguém e essa pessoa não aceitou, ela volta para você. Entendeu? Se tem alguém que saiu em paz, é você. Agora, quando você tem paz no coração, você perturba quem não tem. Quando você está em paz, você perturba quem não está em paz. Então você chega: paz seja convosco, paz do Senhor. Pastor, às vezes a gente ouve as irmãs dizendo: olha, tem pessoas lá que nem brasileiro não tem e já sabem falar a paz do Senhor. E você pensa, você ensinou algo, enquanto muitos brasileiros estão ensinando palavrões para outras pessoas falar, sem saber o que está falando. Você, cristão, está ensinando uma palavra de bênção. Paz do Senhor, paz do Senhor, Deus te abençoe. Embora nós já sabemos falar inglês, né? God bless you. Deus te abençoe. Se você conseguir botar essa palavra na boca de alguém, já está bom, já plantou uma sementinha. Agora olha só que interessante: se alguém não fosse receber, nem ouvir as vossas palavras, ou sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Tipo assim, entendeu? Você não tem nenhuma responsabilidade com a perca daquela alma. Isso foi Jesus que ensinou os discípulos. Isso foi Jesus que ensinou. Pastor, mas isso é pesado, esse ensinamento, né? Nossa, constrange. Não, foi Jesus que ensinou. E Ele é o nosso mestre. Eu sigo Ele, porque Ele falou para os discípulos: siga e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores, verdadeiros pescadores. Entendeu? Outra coisa que Ele nos ensina também, aqui na palavra pescadores de homens, é ainda: precisamos atrair os peixes. Mas olha só, ainda
Ainda falando aqui há tempo de pescar e há tempo de parar de pescar. Lucas capítulo 10, versículo 16, o que diz lá? Lucas capítulo 10 e 16, lê bem alto. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha só, meus amados irmãos, olha o que esse versículo diz, entendeu? Não é por nada que o próprio Jesus falou: nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, não querem ouvir a verdade, não suportarão a verdade. Agora olha só o que a verdade fala, Lucas capítulo 10 e 16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Somos representantes de Cristo. Você não é pouca coisa. Presta bem atenção nesse versículo. E a quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Então aquele que rejeita eu ou você, por causa da palavra, da verdade, está rejeitando o próprio Cristo. Olha o que diz aqui: rejeita aquele que me enviou. Está rejeitando o próprio Cristo. Entendeu? Interessante, né? O apóstolo Paulo tinha a estratégia de aproveitar as portas abertas e não perder tempo batendo em portas fechadas. Ainda nós aprendemos, continuamente ele pedia as orações da igreja para que Deus abrisse as portas à pregação. Paulo sempre pedia oração às igrejas: ore para que Deus abra as portas. Entendeu? Pastor, mas que porta, pastor? Portas que ainda não conheceram o Evangelho, porque aquelas pessoas que conheceram o Evangelho e não querem nada com o Evangelho, não foi portas fechadas, mas eles fecharam. Entendeu? São pessoas que já conheceram o Evangelho, já estiveram na casa do Senhor, já cultuaram, já frequentaram, já foram membros, e hoje não quero mais nem saber do culto da palavra do Senhor. Então, pastor, esses não são evangelizados. Esses são o quê? Filhos pródigos. Aqui Jesus está falando de pessoas, portas que nunca conheceram o Evangelho. Entendeu? Portas que nunca conheceram o Evangelho. Pastor, terceiro, precisamos atrair os peixes. Precisamos atrair os peixes se quisermos apanhá-los. Atrair como, pastor? Precisamos criar apetites nas pessoas e sermos receptivos a ela. Pastor, mas então nós vamos ter que fazer o quê? Vamos aqui, para nós agora chamar a juventude para dentro da igreja, vamos encher de luzes aqui, vamos transformar um culto numa escola de samba talvez, vamos transformar um culto agora num pagode na festa do Halloween. Não, Senhor. Você pode usar métodos, mas não mexer na mensagem. A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma, entendeu? Agora cuide para os métodos não prejudicar a mensagem. Pastor, se eu pregar contra a idolatria, as pessoas não vão aceitar. Aí, pastor, mas aí o problema é das pessoas, eu tenho que falar a verdade. Não posso aceitar a idolatria só para manter pessoas dentro da igreja que são idólatras. Aqui é lugar de quê? Aqui é lugar de libertação, santificação, renovação. Agora, se as pessoas não querem, é a escolha delas. Pastor, Jesus falou assim: vinde a mim, e aí eu vou fazer vocês pescadores. Jesus não obrigou, vocês têm que vir. Jesus não preparou um banquete. Jesus, olha, eu vou prometer um monte de coisa para você. Não, Senhor, vem primeiro, que depois, conforme você vai amadurecendo, eu vou direcionar você ao ministério. Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ainda Jesus nos ensina que nós precisamos atraí-las também, ensinando-as de forma prática e criativa. Hoje, olha só que interessante, a maior reclamação muitas das vezes é do que? Pastor, eu não entendi a mensagem, porque a mensagem foi muito técnica, a mensagem foi muito teológica, a mensagem foi muito... Pastor, o que está faltando nas mensagens hoje? Aplicação. Jesus falava tão simples, Jesus usava o arado,
Jesus usava a figueira, Jesus usava o barco, Jesus usava o peixe, Jesus não usava técnicas de hebraico, Jesus não usava isso, Jesus usava o linguajar popular da época, Jesus falava a língua do pescador, Jesus falava a língua do samaritano, ele conquistava as pessoas com as coisas ali da hora. Jesus falava isso, Jesus estava ali pregando na beirada do Mar Nosso, e Jesus contou a parábola da semeadura. Olha só, semeando nas pedras, está vendo? Pedra aqui, semeando na terra dura, semeando. Um dia nós estávamos viajando para Biluíla e eu falei: está vendo o trem? Estou vendo. O pessoal que estava dentro da van falou: está vendo o trem? Está vendo? Olha só quantos vagões. Pois é, se o motor não estiver funcionando, tu não vai andar. O que adianta ter 3, 4 máquinas e não ter combustível? Não vai andar. Uma aplicação, algo da nossa época, algo da nossa hora aqui. Jesus usava isso, entendeu? Quantas vezes a gente falava assim: pastor, você está vendo lá no frigorífico, a knife ela tem que fazer assim, se ela tiver o fio ela vai cortar, se não tiver o fio ela vai cortar. Assim é a nossa vida, nós temos que ser afiados, senão nós vamos sofrer. Jesus usava métodos da época ali, aplicações, para que o povo entendesse. Jesus um dia chamou uma criança, botou no colo, assim como está aqui no evangelista Odair, botou no colo. Só que as crianças daquela época não eram as crianças de hoje. Naquela época as crianças eram tudo assim, meio arranhento. E aí Jesus pega: vem cá, está cheio de ranho, está cheio, vem cá, coloca aqui. Jesus pega no colo. Quem sabe os fariseus, os doutores olhavam assim: rabino, um mestre fazendo isso, acabou com o culto agora. Jesus falou: ei, quero ensinar uma coisa para vocês, entendeu? Eu não preciso ir lá, não, está aqui, aquele que não se tornar como essa criança, ela não está nem se importando se está sujando minha roupa ou não, ela está aqui no meu colo. Talvez vocês empurraram ela para lá e para cá, não queriam nem dar valor para ela, porém eu vi ela: vem cá, aqui. Aquele que não se tornar como essa criança, puro como essa criança, mente, inocente como essa criança. Jesus ensinava com métodos ali da hora, aplicações da hora. Pastor, outra coisa que nós aprendemos também quando ser pescador de homens, é preciso pescar em alto mar, onde os peixes estão. Você tem saído para o alto mar? Você tem ido no alto mar? Pastor, eu tento pescar aqui na minha rodada, aqui no meu redor aqui, entendeu? Aqui, eu não vou além. Mas por que você não vai além? Por que você não vai além? Por que você não enfrenta o alto mar? Pastor, para enfrentar o alto mar eu tenho que ter coragem. Por que você é medroso? Pastor, para enfrentar o alto mar eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter realmente Cristo na minha vida, porque lá quando a onda se levanta, eu tenho que ter coragem de dizer: eu vou me erguer, mas você está lá embaixo. Tem vezes que você está lá em cima, aí você tem que cuidar, porque lá em alto mar você tanto está em cima quanto está embaixo. Pastor, quando eu estou em cima, aí eu sou o cara, aí eu sou poderoso, aí todo mundo me vê, porém tem vezes que você está lá embaixo, e às vezes você está debaixo da onda, entendeu? Mas é lá que estão os grandes peixes. Pastor, para mim pescar grande peixe eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que me entregar, eu tenho que me desprender da terra, eu tenho que esquecer um pouquinho do meu eu e pensar nos peixes que estão lá me esperando. Aí sim, pastor, mas aí eu vou acabar com o meu lazer, eu vou acabar com o meu pé de meia, eu vou acabar com tudo. Pastor, ei, tu não vai acabar com nada, porque Deus vai estar no controle dos teus sonhos. Isso é ser pescador de homens. Jesus ensinou: vinde após mim e eu vos ensinarei. Tu sabe que o ensino de Jesus é interessante. Olha só que interessante. Todas as pessoas que Jesus ensinou, todas as pessoas que saíram para o ministério, primeiro tiveram que passar pelo deserto.
Você pode ver, João Batista veio de onde? Deserto. Preparação de Moisés foi aonde? Deserto. Não vai pensar que você vai, pastor, já vou sair e já vou sair bem. Não, Senhor, você vai passar pelo deserto. Vai ter que enfrentar o deserto. Se tu conseguir passar o deserto, sair do deserto no tempo certo, tu vai conseguir pegar no arado e não largar mais. Agora você não pode largar a mão no deserto. Deus está te provando. Jó foi provado lá no deserto. E se você for analisar muitas personagens da Bíblia, você pode ver, é no deserto que foi preparação. Olha só que interessante. Precisamos pescar em alto mar, onde os peixes estão. Mudamos a ênfase bíblica. Queremos que os peixes pulem na nossa rede, pastor. Nós temos que ver a igreja cheia, pastor, mas não sai quase ninguém. Entendeu? Não sai quase ninguém. Às vezes nós vemos alguém fazer visita, os irmãos e irmãs aí fazendo visita, fazendo aí evangelismo. Pois é. Sabe como é que a gente vai conseguir botar peixe dentro do barco? Saindo para o alto mar. Caso contrário, terça-feira à noite e sábado de noite, aqui dentro do barco, não conseguimos botar peixe para dentro. Falando mal do peixe, do barco também, nenhum peixe vai querer entrar. Hoje é costume falar mal da igreja. Entendeu? Por isso que os peixes não vêm. Começa a fazer propaganda da igreja para você ver. Começa a falar bem da igreja para você ver. Fale bem. Não, mas nós queremos falar mal. E concordamos quando as pessoas falem mal também. Sabe o que acontece? Ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Não é culpa da palavra, não é culpa do pregador, não é culpa de ninguém. A rainha de Sabá, quando chegou em Jerusalém, ela chegou falando bem assim: olha, os teus servos falaram bem, mas agora eu estou vendo que é muito melhor. Fale bem. Fale bem. Quando a igreja sofre, toda a igreja está sofrendo. Não reflete só no pastor e na pastora, reflete em todos. Nós somos uma família. Olha só, se queremos atrair os peixes, nós temos que ir aonde eles estão. Queremos ser pescadores de homens, então temos que ir atrás dos peixes. Pastor, devemos ir lá fora onde os pescadores estão e ganhá-los para Jesus. O próprio Senhor Jesus não ficou dentro do templo. Ele via que a maioria, nós aprendemos segunda-feira, a maioria das vezes ele pregava fora, pregava no pátio do templo, pregava lá na beirada do mar da Galileia, pregava em viagem, pregava em tudo, onde ele estava pregando. Aonde estava Jesus, ali tinha uma turminha ao redor dele, estava falando do céu. Entendeu? Aonde você senta, tem uma turminha ao redor de você, você está falando do céu? Porque Jesus foi o nosso ensinador, ele falava do céu. Pastor, mas tem pessoas que não querem me ouvir. Bom, incomodados que se retirem, mas eu vou falar do céu. Sabe por quê? Porque a hora está chegando. Ninguém que não fez nada aqui nessa terra vai ganhar uma recompensa lá no céu. Existem coroas lá para nós receber. E tem pessoas que acham que vai receber alguma coisa por tão pouco que está fazendo. Eu chamo vocês, eu chamo nós, para nós ser verdadeiros pescadores de homens. O peixe não vai pular dentro do nosso barco. Olha só que interessante. Devemos ser sensíveis, certificar-se de que está usando o método certo. Método certo, pastor. Há dois grandes riscos no evangelismo. O primeiro é mudar a mensagem, e o segundo é engessar o método. Entendeu? Ah, pastor, vamos aqui, vamos mudar a mensagem. Por quê? Porque se ninguém está aceitando essa mensagem, então vamos pregar de uma outra maneira, vamos tentar. Não, Deus não mandou mudar a
mensagem, ele disse: ide, pregai o meu evangelho e eu vou colocar as almas dentro da igreja. Não mandou mudar a mensagem, e também não mandou engessar os métodos. Você pode usar métodos diferentes para pregar, você pode usar métodos diferentes para evangelizar, você pode fazer, existem muitas coisas, reuniões, cafés, fazer um monte de coisa ali, para você chamar a atenção das pessoas. Agora, a mensagem é a mesma, a mensagem é salvação, não existe outro tipo de mensagem. Pastor, outra coisa que ele nos ensina é que nós devemos ser sensível à cultura local. Outra, nós estamos num país que não é a nossa nação natal, entendeu? Muita coisa que nós fazia no Brasil, nós não podemos fazer aqui. Muita coisa que nós podia fazer no Brasil, nós não podemos fazer aqui. Outra coisa que nós podemos fazer aqui, não podemos fazer no Brasil. Temos que ser sensível à cultura aqui. Tem muita, pastor, no Brasil nós podíamos fazer culto ar livre, podíamos fazer um monte, todo dia, em todas as casas nós tínhamos culto ar livre, era todo dia de noite, era todo domingo à tarde, culto ar livre, era corneta em cima do carro. E pastor, aqui na Austrália é um pouquinho mais diferente, entendeu? Temos que ser sensível à cultura local. Não é porque a gente não quer fazer, é porque não tem como. Você não pode nem botar um adesivo no carro, muitas das vezes. Se a polícia chegar lá e dizer assim: olha, você tem que tirar o adesivo porque você está incomodando ali os muçulmanos, ali os que são islamistas, e você tem que tirar. Por quê? Porque aqui a cultura é assim, e temos que respeitar as leis da terra. Temos que entender isso. Pastor, o que nós aprendemos ainda quando Jesus nos ensina a ser pescador de homens? É que o nosso alvo deve determinar o nosso método. O apóstolo Paulo foi um grande pescador de homens. Ele nunca mudou sua mensagem, mas sempre variou seus métodos. Sempre. Vejamos o seu testemunho, porque sendo livre, todos fiz escravo de todos, fiz de ganhar o maior número possível, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim viesse a ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. O próprio apóstolo Paulo: me fiz de fraco para ganhar os fracos, me fiz de forte para ganhar os fracos. Pastor, o que quer dizer isso? O apóstolo Paulo era um camarada intelectual, mas às vezes ele ia lá na área pobre. Pastor, chega lá com ele: não, Senhor, ele se fez de fraco, que eu vou falar a tua língua aqui. Mas quando ele estava diante das autoridades, ele sabia falar a altura daquelas autoridades. Entendeu? Pastor, outra coisa que nós aprendemos ainda para nós encerrar, é que comece a abordagem evangelística onde as pessoas estão. Pastor, mas nós temos que falar de Deus só no culto. Época de festa, a gente vai lá e entrega o convite, mas a gente entrega o convite assim, ó, que é um convite para ti, que é um convite para ti, ó, mandaram entregar para ti. Isso não é evangelismo, isso também não é um convite, entendeu? Chega lá, valoriza essa pessoa, faça essa pessoa se tornar importante para você, faça essa pessoa se tornar um convidado especial para esse evento, e traga essa pessoa para cá, traga essa pessoa para cá, e essa pessoa que virá à casa do Senhor, ela saberá que ela está vindo à casa do Senhor, entendeu? Aqui as regras, as normas é mediante a palavra do Senhor, não é obrigado a aceitar,
Entendeu? Ninguém vai mudar a liturgia de culto, ninguém vai mudar método de culto, palavra de culto, só porque uma pessoa ímpia está chegando dentro da casa do Senhor, e nós temos que respeitar essa pessoa. Meu Senhor, nós respeitamos, recebemos, porém a palavra da verdade terá que ouvir, senão não vai haver transformação nessa vida. Não haverá transformação nessa vida. Precisa ouvir a verdade, precisa ouvir a palavra de transformação, arrependimento, pecado. Aí essa pessoa vai refletir, vai ver a situação que está e a situação que poderia estar melhor. Então ela mesma vai tomar a decisão, porque Jesus chamou: vinde a mim e eu vos farei. É uma decisão pessoal. Isso é evangelismo. Tem pessoas que se confundem com o evangelismo. Tem pessoas que acham que o evangelismo nós temos que dançar conforme a música deles. Não, irmão, não temos que mudar a palavra, muito menos mudar a doutrina, só para eles aceitar. Eles precisam é se converter. Se não se converter, não adianta de nada ficar dentro da igreja. Não adianta de nada ficar dentro da igreja. É perda de tempo, e eu sempre falo isso. Se tu não é um verdadeiro convertido, se converte, senão tu está perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Está perdendo tempo. A própria palavra de Deus nos ensina assim. Não adianta, vai chegar naquele dia e Jesus vai chamar e você não vai passar na porta. Por quê? Pastor, mas eu pregava no teu nome, cantava no meu nome, mas nunca foi, eu não te conheço. Está ali o contexto. Não te conheço. Então vamos nos converter, verdadeiramente viver o verdadeiro cristianismo. Aí sim nós vamos saber que tudo que nós estamos fazendo para o reino vai valer a pena, vai ter recompensa eterna. Caso contrário, nós vamos chegar na porta do céu. Meu Deus, o Espírito Santo não vai testemunhar. Não, isso aí eu não conheço, não trabalhou a meu favor lá na terra. Nossa, pastor, mas 30 anos trabalhando, pastor, mas 40 anos no ministério, pastor cantava, meu Deus do céu. Pois é, mas nunca foi para mim, sempre foi para você. Você nunca mandou a glória para mim, você sempre ficou com a glória para você. Você nunca tirou a máscara, você sempre foi uma pessoa que enganava, você não vivia o que pregava, você tinha medo de falar a verdade para não perder amigos, não perder pessoa, pastor. Naquele dia você vai perder o reino por causa disso. Aí onde é que entra aquele versículo? Aquele que não deixará pai e mãe, aquele que não deixará negócio, hein? Tem que deixar o barco, as redes, se despedir dos pais. Ei, se vocês não querem decidir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou, tomou uma decisão. Ele disse, não quero nem saber, vocês são tudo família, que é o povo de Israel era tudo família, embora tinha uma turminha ali que era egípcia. Porém ele falou, olha que vocês são tudo familiares aqui, nós somos tudo hebreus, beleza, só que tem uma coisa, aqui é uma coisa, aqui é outra. Eu estou mais a favor aqui, meu negócio é mais sério aqui, entendeu? Então peraí, se for para me dar prioridade, irmã Ivone, é aqui, ó, vocês podem escolher o Deus que vocês querem servir, pode escolher se vocês querem ficar aqui na terra, porém eu e a minha casa servirão ao Senhor. Noé fez a mesma coisa, irmã Cléis. Noé falou bem assim, olha, eu vou construir essa arca aqui, ó, na realidade era para toda essa humanidade aqui, ó. Deus não ia fazer uma arca tão grande para pouca pessoa, entendeu? Deus mandou Noé pregar ali aproximadamente quase 120 anos, aqui ó, para todo mundo. Agora quando Noé estava entrando na arca, eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês, eu estou indo, se essa porta se fechar, não vai adiantar vocês gritar, não vai adiantar vocês apelar, oh tio Noé, oh irmão Noé, oh meu amigo Noé, não adianta mais, esse vínculo já se foi. A arca vai subir e muitos vão ficar. Agora as portas estão abertas, agora a porta da graça está aberta, mas muitos não querem entrar. A hora que a porta se fechar, paciência. Não foi por falta de nós pregar a palavra, não foi por falta de nós evangelizar, não foi por falta de nós mandar mensagem, não foi por falta de nós visitar, não foi por falta de nós suplicar muitas das vezes. Não, pastor, o problema não está
não absorve, não suga água. Entendeu? Olha só, use mais método para apanhar um número, use mais de um método para apanhar um número maior de peixes. Hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos programa de rádio, hoje nós temos programa de televisão, hoje nós temos WhatsApp, nós podemos fazer grupo, podemos fazer um monte de coisa. Pastor, sabe para que é usado isso? Sabe para que é usado isso? Para mandar mensagens pessoais, ataques pessoais. Muitas das vezes é botado coisas no WhatsApp ou no Face, mas não é para evangelizar não, é para acertar o irmão do lado mesmo. Entendeu? Não adianta, irmão. O ímpio está vendo isso e está rindo da cara de certos cristãos. Enquanto você poderia estar com o teu bom testemunho ganhando almas, você está dando um mau testemunho. Entendeu? Às vezes dá uma trancada lá no frigorífico, dá uma trancada lá na roça, dá uma trancada lá, chega em casa, pronto, a primeira coisa que vai, pega, escolhe um versículo bem interessante e coloca lá. Tem pessoas que não vão entender esse versículo, mas aquela pessoa que está lá vai entender. Aí aquela pessoa também é usada por Deus e taca mais um versículo, e tipo assim, fica aquelas profetadas, né? E é interessante que não ganha peixe nenhum isso aí. Não ganha peixe nenhum isso aí. Isso Jesus não ensinou. Jesus mandou nós pregar a palavra, semear semente, atrair peixes. Então vamos ser sábios, porque senão nós não atraímos peixes, nós espantamos peixes. E as atitudes, muitas das vezes, faz dar mau testemunho lá fora, e a igreja que sofre. Olha só outra coisa que a irmã Marivone se prepara para adorar. Pescar homens é a coisa mais séria, necessária e urgente do mundo. A pescaria é somente um esporte ou um hobby para a maioria das pessoas. Muitos irmãos aqui gostam de pescar, outros têm até barco, entendeu? Agora, pescar homens, entretanto, não é um programa que fazemos num dia de folga. O que é ser pescador de homens, pastor? Ser pescador de homens deve ser um estilo de vida. Pescar homens é uma tarefa imperativa, intransferível, impostergável. Nesse negócio, negócio de consequências eternas, devemos investir nosso tempo, dinheiro e a própria vida nessa pescaria. Essa pescaria nós devemos investir. Essa pescaria nós temos que se preparar. Essa pescaria nós temos que comprar material para que nós possamos ser bom pescador. Pastor, muitas das vezes nós vamos pescar. Eu tenho lá um gancho lá. Comprei um gancho, uma vez eu comprei um gancho lá. Nunca peguei aquele peixe com gancho, mas tem lá. Quando um bom pescador, que é bom pescador, ele se prepara, ele se arma com muitas ferramentas. Vara de pescar, é caniço, é alicate, caixa de ferramenta, meu Deus, um monte de coisa, beleza. E na pescaria de homens, como é que é? Pastor, na pescaria de homens o Espírito Santo me revela e pronto. Na pescaria de homem é assim, na hora vem pai, pronto, Deus me deu, pastor, Deus nunca vai dar aquilo que você não se prepara. Deus nunca vai revelar aquilo que você nunca foi atrás buscar. Pescaria de homens é mais sério. Pescaria de homens, você precisa saber manusear a palavra do Senhor. Para quê, pastor? Para pescar o peixe, segurar o peixe, alimentar o peixe e nunca mais perder esse peixe.